Atos capítulo 6, de 1 até o verso número 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, judeus de fala grega, contra os hebreus, porque a viúva deles, dos judeus de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos, na semana passada, a gente começou a trabalhar os ofícios da Igreja de Jesus Cristo. E eu queria reiterar a afirmação que fiz em nossa palavra introdutória no último domingo. Que palavra? Inclusive foi dada na parte inicial do nosso estudo. Quando a gente trabalha os ofícios da Igreja de Jesus Cristo, não só a gente aprende um pouco da estrutura, da organização que nós devemos ter enquanto igreja, Igreja de Jesus Cristo aqui nesse mundo, Igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Não é apenas a questão da nossa estrutura, mas também do nosso funcionamento. E eu sempre gosto de dizer que quando você vê os ofícios na Igreja de Cristo, você considera os 2 braços através dos quais Cristo, Ele opera na sua igreja. Porque a gente tem que sempre partir do pressuposto que Cristo Ele não parou de agir, Ele não parou de operar no meio do seu povo. Não, Ele o fez no passado, Ele o faz agora e Ele o fará sempre, até a consumação da nossa salvação. Então, quais são essas 2 maneiras, através das quais Cristo Ele opera através dos seus ofícios? A gente viu, Cristo Ele opera com o seu primeiro braço no ofício da assistência, no ofício do cuidado aos santos, aqueles que pertencem ao povo de Deus. E Ele usa quem para poder fazer isso? Os diáconos. É por isso que nós temos esse primeiro ofício, o ofício da diaconia ou do diaconato. Então, é o primeiro braço através do qual Cristo Ele age na sua igreja, fazendo o quê? Assistindo, cuidando, auxiliando os santos. Através dos diáconos, a gente vê Jesus Cristo operando com a sua assistência aos santos. Porém, conforme nós falamos, há o segundo braço, através do qual Cristo Ele age na sua igreja, que é o braço ou o ofício do presbiterato, através dos oficiais que são presbíteros. E os presbíteros, eles fazem o quê? Dentro da Igreja de Jesus Cristo, a fim de que eles possam representar o seu próprio Salvador. Eles trabalham na igreja através do ensino, através do aconselhamento, através do acompanhamento espiritual dos santos. A gente pode até ver, né? Os diáconos trabalham dentro de um aspecto mais material, porque é o auxílio propriamente dito, e os presbíteros, e quando eu falo presbítero, entenda-se, pastores, aqueles que são presbíteros docentes,
que estão exercendo o ministério do presbiterato através do ensino, que é o meu caso pastor Valdes especificamente falando, e através daquilo que a gente chama de presbíteros regentes, que são aqueles homens que estão no oficialato, mas eles não vivem exclusivamente do ministério, que são os nossos presbíteros. Então, de certa forma, os pastores, os presbíteros, eles estão dentro de uma só categoria: os superintendentes, os instrutores, os mestres, os aconselhadores, aqueles agentes espirituais na Igreja de Jesus Cristo, pastores / presbítero. Então, mais adiante a gente vai trabalhar o ofício presbiterato no seu sentido mais específico. Então, vamos voltar à questão do diaconato. Na semana passada, a gente começou trabalhando esse ofício, inclusive trazendo uma definição baseada no significado em si da palavra diácono. A palavra diácono, meus irmãos, minhas irmãs, literalmente falando, significa servo, significa aquele que serve. Então, a partir do significado da palavra em si, você já tem de certa forma vislumbrado aquilo que é o ofício do diaconato. No sentido geral, todos nós que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, somos servos de Deus? Sim. No sentido geral, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, somos servos uns dos outros dentro da Igreja de Cristo? Sim. Porém, Deus ele reservou determinados servos seus para que estes servos eles possam estar servindo como servos ordenados na sua igreja, na Igreja de Jesus Cristo. Inclusive eu falei isso na semana passada. Diferentemente das demais funções, diferentemente das demais ocupações que você tem na igreja, no caso do oficialato, no caso do presbiterato, no caso do diaconato, para que uma pessoa venha exercer esse ofício, ela é o quê? Ela é ordenada. Existe uma cerimônia específica de ordenação. E uma vez que elas são consagradas, seja ao ofício diaconato, seja ao ofício presbiterato, jamais elas vão perder essa condição. Talvez elas não sejam atuantes mais. E aí a gente vai dizer que são diáconos em disponibilidade, presbíteros em disponibilidade, mas uma vez pastor, uma vez presbítero, uma vez diácono, pastor, presbítero para sempre. Então, a responsabilidade que nós temos enquanto igreja de ordenar esses homens, porque uma vez que nós ordenamos através da nossa escolha, pelo nosso voto, e que a igreja faz esse processo, assim como aconteceu com os diáconos, eles exercerão, ou terão, melhor dizendo, esse ofício para sempre em suas vidas. Então, diácono é aquele que serve. Diácono é aquele que serve aos demais servos de Deus. Literalmente falando, significa isso. E a gente observou na semana passada a origem. Quando foi que começou o ofício do diaconato ou o ofício de diácono? E aqui a gente destacou que há uma diferença, né? Porque no ofício de presbítero, a gente vai ver os seus indícios desde o Antigo Testamento. Mas no ofício de diácono não, ele passa a existir, ele é criado nas páginas do Novo Testamento, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, atendendo a uma demanda específica que surgiu lá na igreja primitiva. Foi esse texto agora que a gente acabou de ler, Atos capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 6. Então, qual era o contexto em si? A igreja, ela estava crescendo, conforme diz aqui o texto no versículo 1, estava se multiplicando o número de discípulos, as pessoas que estavam sendo salvas, as pessoas que estavam sendo agregadas à igreja de Jesus Cristo. E aí, os apóstolos que inicialmente acumulavam essas duas funções. Que funções? Eles ensinavam, eles pregavam a palavra de Deus,
ao passo que também eles assistiam aos santos. Tanto é que as ofertas que eram levantadas para assistir os carentes da igreja, elas eram destinadas aos apóstolos. E aí eram poucos homens, e a igreja se multiplicava. Então chegou o ponto que algumas viúvas, as viúvas helenistas, ou seja, viúvas que falavam grego, viúvas que não eram de Jerusalém naturalmente falando, elas acabaram sendo esquecidas na assistência diária que era dada no sentido do auxílio mesmo, material. E aí houve uma murmuração dentro da igreja por parte dos cristãos gentios. Por quê? As suas viúvas, elas estavam sendo esquecidas. Então, qual foi a deliberação? Qual foi a ideia que os apóstolos tiveram? De eleger, de designar homens que pudessem trabalhar especificamente nesse ofício. Que ofício? Assistir, ajudar aquelas pessoas carentes que compunham a igreja. A igreja atendeu essa ideia e a igreja elegeu os 7 primeiros diáconos, conforme nós temos aqui no registro de Atos, e eles foram consagrados para o ofício do diaconato. Então veja que foi ao longo da trajetória da igreja, aqui em Atos, que a gente vê o início do ofício do diaconato, ok? Então, a gente viu isso na semana passada. Hoje, o que é que eu queria que nós víssemos? Hoje, o que é que eu queria que nós observássemos? As atribuições, as responsabilidades, as obrigações que recaem sobre aqueles que desempenham o diaconato, sobre aqueles que estão exercendo o diaconato. Se der tempo, a gente entra nas qualificações, mas eu queria pelo menos trabalhar essa questão das atribuições. Quando a gente olha aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para Atos capítulo 6, quando há a instituição do ofício diaconal, a gente percebe que existiam pelo menos 4 funções básicas. 4 funções básicas que deveriam ser executadas pelos diáconos que foram aqui escolhidos no livro de Atos. Quais eram essas funções básicas? Em primeiro lugar, os diáconos, eles foram eleitos. O cargo de diácono, ele foi criado para que aqueles irmãos, uma vez que estivessem exercendo o diaconato, eles pudessem resolver alguns conflitos internos que estavam surgindo na igreja. Qual era o conflito? Essa divisão. Judeus, cristãos, gentios. As viúvas dos cristãos gentios estavam sendo esquecidas no auxílio que deveria ser dado a elas. Há uma murmuração, há uma reclamação. Veja que a igreja aqui, a gente às vezes não atenta para isso, mas a igreja aqui, ela estava correndo o risco de sofrer uma primeira cisão, uma primeira divisão. Por quê? Havia essa murmuração, havia essa reclamação dentro do seio da igreja. Algumas irmãs estão sendo preteridas na distribuição do auxílio material. Então, isso vai continuar acontecendo? A igreja vai fazer essa divisão? Então é melhor a gente se dividir. Então, os diáconos, eles são eleitos. Os diáconos, o cargo em si, ele passa a existir para que esses homens que estão num contato mais direto com as ovelhas, eles possam identificar determinados problemas, conflitos que estejam acontecendo dentro da igreja e eles mesmos possam estar resolvendo-os. Um certo autor disse que os diáconos, eles são, entre aspas, amortecedores das tensões da igreja. Amortecedores das tensões da igreja. A gente sabe, meus irmãos, e todos nós temos experiência nisso. A igreja, ela vive, e na medida em que ela vai vivendo, algumas tensões, elas são geradas. Dificuldades que a gente enfrenta de relacionamento, dificuldades que a gente enfrenta no desenvolvimento do trabalho,
Não tem como você fugir a esse fato, porque a igreja é feita por pessoas, nós somos pessoas pecadoras, e no convívio que a gente tem dentro da igreja uns com os outros, os nossos pecados eles vão ser manifestos. Então, sempre haverá dificuldade na igreja. Então a gente tem que sair um pouco dessa visão romântica que muitas vezes as pessoas têm, que a igreja é um lugar perfeito. Não é. Não é. Eu sempre me lembro de uma frase que o pastor Armando ele dizia, no dia que existiu a igreja perfeita e você for para lá fazer parte dela, ela deixará de ser perfeita. Por quê? Você estará lá e você é um pecador. Então você vai levar problemas para aquela igreja. E é um fato, é uma realidade. Então, diante dessas tensões, desses problemas, o que é que acontece? É função básica do diácono identificar e amortecer as tensões. Qual era a tensão aqui? Algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Nós iremos dar assistência a essas mulheres. Para quê? Para que não haja mais murmuração. E a igreja ela siga a sua trajetória. Então, os diáconos dentro de uma igreja devem ser essas pessoas. Que pessoas? Que muitas vezes vê problemas, que muitas vezes vê dificuldades, que muitas vezes vê tensões e eles mesmos chegam e resolvem. Para que o problema não suba para instâncias superiores. Eles têm que, muitas vezes, amortecer as tensões que surgem dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, os diáconos, eles não são fomentadores, criadores de tensões. Não, eles são pessoas que resolvem as tensões que surgem dentro da igreja. O ofício, ele foi criado com esse objetivo também. Em segundo lugar, cabe aos diáconos, com base aqui em Atos capítulo 6, manter a unidade da igreja. Cabe aos diáconos manter a unidade da igreja. Conforme nós vimos aqui nesse texto, o risco era grande, meus irmãos. O risco era grande, minhas irmãs, da igreja se dividir. Aí você ter a igreja dos gentios e aí você ter a igreja dos judeus na mesma cidade, na cidade de Jerusalém. E aí a igreja não teria mais essa unidade. E aí os diáconos, eles surgem, o cargo ele é criado para que não houvesse essa separação, mas que a igreja permanecesse unida. Então, os diáconos, eles trabalham também nesse sentido. Que sentido? Manter a unidade da igreja. Num só pensamento, num só propósito, num só objetivo. Por mais difícil que isso pareça, mas esse é o papel que também cabe aos diáconos. Trabalhar para que a igreja esteja sempre unida. E eles fazem isso e devem fazer isso porque eles estão no envolvimento mais próximo das pessoas, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, eles têm uma facilidade maior de trabalhar nesse objetivo, e por isso também o cargo ele foi criado, para que esses homens, eles mantivessem a unidade da igreja. Em terceiro lugar, os diáconos, eles devem servir às necessidades materiais da igreja. Os diáconos, eles devem servir às necessidades materiais da igreja. E quando eu falo necessidade material, meus irmãos, quando eu falo necessidade material, minhas irmãs, eu falo necessidade material mesmo, no sentido do físico, no sentido do financeiro, no sentido do material propriamente dito. Veja que é isso que acontece aqui. A gente observou na semana passada que a Igreja de Cristo, lá no livro de Atos, ela funciona basicamente através de dois trabalhos. Qual é? O trabalho do ensino, da pregação, e o trabalho da assistência aos santos. Na medida em que as pessoas se convertiam e elas tinham certas dificuldades materiais, a igreja, ela chegava junto, num linguajar mais popular. Ela chegava junto para auxiliar. No caso aqui específico, havia uma distribuição diária de comida para as viúvas.
Diferentemente do que acontece hoje, as viúvas, nos tempos do Novo Testamento, elas não desfrutavam de pensão, né? Quando seus respectivos esposos, eles morriam. Não existia NSE, INSS, não existia nada disso. Não existia previdência privada, não existia nada disso. Então, quando ela morria, ou melhor dizendo, quando seu esposo morria, e sobretudo ela não tinha filhos, ou os filhos não davam atenção para elas, as viúvas ficavam desprezadas. Se ela era uma viúva ali de Jerusalém e vinha do judaísmo, ela perdia o benefício que a sinagoga, que o judaísmo dava. Isso acontecia porque ela tinha se tornado cristã. Então, os judeus não iam mais ajudá-las. Então, quem é que chegava junto? A igreja, meus irmãos. Chegava junto, literalmente falando. Então, os diáconos, eles surgem nesse objetivo. Que objetivo? Ver as necessidades materiais da igreja e assim assistir a essas necessidades. É a terceira função geral. E em quarto lugar, dar apoio ao ministério pastoral. Dar apoio ao ministério pastoral. O que é, em essência, meus irmãos, o ministério pastoral? É ensinar a palavra de Deus. É estar aqui trazendo as verdades de Deus para a edificação do seu povo. É estar instruindo a igreja, é estar ensinando o povo de Deus. Veja que os apóstolos, eles ficam sobrecarregados e eles acabam que nem fazem uma coisa nem outra. Por quê? Nem tinham tempo de estudar e de ensinar como deveriam. Estavam esquecendo aquelas pessoas que deviam ajudar. Então, queria pegar o sol com a mão. Não dá, meus irmãos. Abarcar o mundo com os pés. Não dá. Então, os diáconos, eles existem na igreja para dar esse suporte. Para que os pastores, eles possam se dedicar ao ensino, à instrução. E se os pastores, eles começam a acumular esse cargo de resolver problemas da igreja no sentido material, um remédio para uma carona para outro, uma feira para outra, uma dificuldade ali, uma dificuldade acolá, eles não vão poder estar trazendo a verdade como deveria trazer. Eles não vão poder se esmerar na palavra do Senhor, porque não dá, meus irmãos, não dá, a não ser que você não queira ter um conteúdo mais denso do ensinamento da palavra de Deus. Então, os diáconos, eles devem apoiar os pastores, para livrá-los de determinadas atividades, para livrá-los de determinadas responsabilidades, a fim de que eles se dediquem com afinco na instrução, no ensino, no aconselhamento, no acompanhamento espiritual dos membros. Então, basicamente, os diáconos, eles têm essas quatro funções: resolver problemas e tensões internos da igreja, manter a unidade da igreja, servir às necessidades materiais da igreja e dar apoio ao ministério pastoral dentro da igreja. Então, os diáconos, eles devem fazer isso. A função deles são essas, no sentido mais geral, vamos assim dizer. Então, veja, a gente vai desenvolver o restante desse processo de escolha de nossos oficiais. Vocês devem ter isso em mente na escolha dos homens. Vocês vão escolher homens que façam pelo menos essas 4 coisas: resolvam as tensões da igreja, mantenham a unidade da igreja, assista materialmente os santos e que dão apoio ao ministério pastoral. Aí você pode até perguntar, era uma observação que eu até tinha esquecido de fazer, mas os diáconos, eles não podem fazer outras coisas? Podem. Estevão era diácono e pregava o evangelho. Filipe é um dos 7 também, aqui dessa primeira lista de Atos 6, era diácono e também era um evangelista. Isso pode acontecer. Há determinadas pessoas que têm esse dom, o dom do ensino, o dom do evangelismo. Então, não é obrigado que elas fiquem presas apenas ao ofício do diaconato nessas funções que a gente trabalhou. Não. Se elas forem dotadas, capacitadas por Deus, nenhum problema. Agora, que essas funções do diaconato, elas são as principais. Então, Estevão, você vai ver lá em Atos capítulo 7, ele vai pregar o evangelho e vai acabar sendo o primeiro mártir cristão. Filipe,
você vai ver Filipe pregando ao eunuco, lá em Atos capítulo 8, versículos 26 até o versículo 40. Um pouco mais adiante, lá em Atos capítulo 21, versículos 7 e 8, Filipe, ele hospeda o apóstolo Paulo e ele é denominado Filipe o evangelista. Então, não só ele era diácono, mas também ele era um evangelista. Então, não significa dizer, repito, que um diácono não possa exercer outras funções na igreja. Não. A gente vê esse exemplo de Estevão, a gente vê esse exemplo de Filipe, o evangelista, mas que, essencialmente, essas são as funções básicas de um diácono. Ok, meus irmãos? Mas agora eu queria trabalhar, de maneira mais específica, quais são as atribuições de um diácono, no seu sentido mais detalhado, sobretudo atendendo às demandas que a gente tem na atualidade, nos tempos presentes da Igreja de Jesus Cristo. Eu separei pelo menos três áreas dentro da igreja nas quais o diácono ele deve trabalhar. Qual é a primeira área? Eu chamei de assistência litúrgica, ou seja, a assistência no culto que a gente presta a Deus. É a primeira área, a assistência litúrgica. A segunda área, a assistência aos santos, aos crentes, aos salvos, propriamente dito. Segunda área. Terceira área, assistência eclesiástica, da estrutura da igreja, propriamente dito. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, quanta coisa. E vamos esmiuçar mais ainda cada uma dessas áreas. Então, a primeira área, a área litúrgica, assistência litúrgica, a assistência do culto a Deus. O que é que um diácono ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve recepcionar, ele deve acomodar tanto os membros como também os visitantes que chegam para o culto a Deus. O pastor não vai poder fazer isso, porque ele está se preparando para pregar a mensagem. Então, quem deve fazer isso? São os diáconos. Eles devem recepcionar os membros, recepcionar os visitantes que se chegam ao templo com o objetivo de adorar a Deus. Eles devem assistir, ajudar nessa área, assistir as pessoas ou acomodar as pessoas, recepcionar as pessoas para o culto. Em segundo lugar, dentro da assistência litúrgica, o que é que um diácono ele deve fazer? Ele deve contribuir para o bem-estar dos membros, o bem-estar dos visitantes, quando eles chegam para a igreja para cultuar, seja em providenciar uma acomodação mais adequada, seja para auxiliar com recursos que porventura aquela pessoa que está conosco na igreja não tenha, por exemplo, compartilhar sua Bíblia, seu inário, isso acontece muito. Então, os diáconos, eles devem ter essa atenção dentro do culto. Eles recepcionam as pessoas para o culto, e depois que recepcionam as pessoas para o culto, o que é que está faltando para essas pessoas dentro do culto? Tem que ter essa visão, tem que ter essa iniciativa. Por quê? Porque eles estão servindo. Por quê? Eles estão trabalhando no culto que se presta a Deus. Então, pessoas de iniciativa para ter essa percepção, ir lá e resolver o problema. É Bíblia que está faltando? Toma a minha. É Salmozinhos que está faltando? Toma aqui. É um lugar que você não consegue encontrar? Sente aqui. Ele fazer esse acompanhamento. Para quê? Para que a pessoa possa, de fato, se sentir acolhida na igreja, através desses homens. Em terceiro lugar, cabe ao diácono manter a ordem no culto. Cabe ao diácono manter a ordem no culto. O que é isso, meus irmãos? A reverência. Não se concebe um culto onde as pessoas estão conversando. Não se concebe um culto onde as pessoas estão... É já uma falta de respeito, né?
você abrir um celular dentro da igreja para ver qualquer coisa. É uma falta de respeito. Na verdade, aqui para nós, é uma falta de educação. Entendeu? Se for alguma coisa relacionada ao culto, como eu disse a vocês, né? Muitas vezes eu vou procurar ver as mensagens que chegam de justificativa, e é por isso que eu digo, se vai justificar, meu irmão, se vai justificar, minha irmã, faça até 6 horas da noite, faça até 9 horas da manhã, porque depois que começa o culto, fica feio para mim, né? Porque aí você vai pensar que eu estou olhando o celular. Não. Então, se você já não vem, tenha pelo menos esse compromisso. Que compromisso? De justificar com antecedência a sua ausência, porque é obrigação do membro, quando falta à igreja, justificar a sua ausência. Não deve satisfação a ninguém. Deve sim. Você não se batizou? Você não assumiu o compromisso de ser submisso às autoridades constituídas? Você não assumiu o compromisso de fazer tudo para o crescimento da igreja? Então você é membro e não falta? Você tem a obrigação. Você tem a obrigação de dar a sua justificativa. Sobretudo nos trabalhos que ocorrem no domingo, porque é o dia do Senhor. Na semana, às vezes, não dá, porque a gente já tem as atribuições e as responsabilidades que são naturais. Mas no domingo, cada membro que não vem tem a responsabilidade. Que responsabilidade? Justificar a sua ausência. Somente justificar. E hoje, em 10 segundos, você grava um áudio. Pastor, eu não vou, justifique minha ausência. Deu menos, né? Deu 5, né? Pronto, somente isso. Então, é injustificável você não justificar a sua ausência quando você não vem para a casa do Senhor. Então, voltando, cabe aos diáconos trabalhar para que a reverência a Deus ela possa ser mantida. Se alguém está com conversa paralela, o diácono tem autoridade. Chegar junto e estamos no culto. Se tem alguém com o celular ligado, com coisas que não estão relacionadas à palavra, cabe o diácono chega e pergunta, isso tem a ver com culto? O irmão pode desligar, por favor, o celular? E assim a gente vai tendo um culto que é feito em espírito e em verdade. Isso aqui, meus irmãos, é o beabá do que seja uma igreja. É o básico do que seja uma igreja. Então, aos diáconos cabe esse papel. Eles têm autoridade. Ah, mas aquele diácono é chato. Você pode até ter essa visão dele, mas quando ele faz isso, ele está cumprindo com a função que Deus designou para ele. Então não reclame dele, reclame de Deus por ele estar fazendo aquilo. Você não deve reclamar dele. É como diz na linguagem popular. O emissário, ele não deve receber pancada, né? Porque ele está dando só o recado. Então, é o que acontece. Então, os diáconos, eles fazem isso. Eles trabalham para que haja reverência, adoração em espírito e em verdade dentro do culto. Eles estão atuando justamente com esse objetivo. Em quarto lugar, cabe aos diáconos preparar o ambiente para a realização dos trabalhos. Seja colocar a água de quem vai dirigir, quem vai pregar, seja distribuir os boletins lá na frente, seja abrir a igreja para que a gente possa ter o culto normalmente, seja organizar a disposição dos bancos para que isso possa acontecer, sobretudo quando você tem uma igreja que não é igreja no sentido fixo, ela funciona como igreja, então você tem que organizar tudo antes de começar, depois tem que arrumar tudo quando acaba. Então, aos diáconos cabe essa incumbência de preparar. Não é o pastor que vai pregar, porque ele já está na responsabilidade de falar. Então não é ele que deve fazer isso. Quem deve fazer isso são os oficiais. Em quinto lugar, fazer os preparativos da Santa Ceia, para que elas venham ser distribuídas e também atuarem na distribuição, que é o que acontece mensalmente. E por fim, ajudar no recolhimento das contribuições. Essa questão do manuseio do gasofilaço que a gente tem, né? De colocá-lo, de retirá-lo. Então, quem devem fazer isso? São os diáconos. Dentro da assistência que eles prestam no culto, a assistência litúrgica. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Talvez para muitos isso seja uma novidade, né? Talvez para muitos isso seja uma novidade. Mas é assim, meus irmãos, que funciona uma igreja de Jesus Cristo dentro de um mínimo de organização que se requer dela. Certo?
Podemos seguir adiante no segundo nível, no segundo aspecto da assistência? Então vamos lá. Olha só. Assistência aos santos. A primeira assistência, assistência litúrgica. A segunda assistência, assistência aos santos. Cabe aos diáconos visitar os membros carentes da igreja para solucionar as suas dificuldades. Cabe ao diácono visitar os membros carentes da igreja para solucionar as suas dificuldades. E a gente sabe, meus irmãos, quando tem uma situação assim, a gente fica sabendo. E fica sabendo por boca dos outros. Às vezes é difícil tomar conhecimento, mas às vezes não. Às vezes chega muito rápido. Então, uma vez que o diácono toma conhecimento, fulano, cicrano, beltrano, estão passando por momentos difíceis financeiramente falando. Faltou a feira, faltou o remédio, ou alguma outra necessidade material está ocorrendo na vida daquele irmão, quem primeiro deve ir a ele não é o pastor. Não é o pastor. Quem primeiro deve ir a ele é o diácono. Ele é ordenado para isso. Ele tem autoridade para isso. Para chegar na casa do irmão, ver a situação, ver o que está acontecendo, a depender da situação, que seja uma ajuda muito grande, aí sim compartilhar com a liderança, mas se não, com os demais diáconos, porque eles trabalham em conjunto, para que assim a solução ela venha a ser dada. É por isso que existe aquilo que a gente chama de uma caixa diaconal. A gente tem a caixa diaconal na nossa igreja. Quem toma conta da caixa diaconal é o diácono Samuel. Então, não tem muitos recursos, mas alguns recursos a gente tem. Então, de imediato, geralmente a gente já resolve os problemas. Ou então faz uma campanha, como acontece também em outras situações. E os diáconos, eles lideram esse processo, entendeu? Visando atingir esse fim. Que fim? A necessidade material do irmão, da irmã, tem que ser atendida. Tem que ser atendida. Então, na assistência aos santos. Em segundo lugar, visitar os enfermos. Visitar os enfermos. Visitar os pobres. Visitar os idosos da nossa igreja. Porque o que é que acontece, meus irmãos? Às vezes você chega a uma determinada idade, os filhos vão embora, às vezes vão morar em outro canto, às vezes você nem filho tem, né? Às vezes acontece isso, né? E você fica no idade, quando você chega numa idade mais avançada, você não tem mais o mesmo vigor físico, você não tem mais as mesmas condições, até mesmo de fazer algumas tarefas que são domésticas, até mesmo algumas tarefas que são dentro de casa, limpar um mato, fazer alguma coisa mais específica. Então, vai ser o pastor que vai fazer isso? Ele vai deixar de estar estudando para fazer isso? Não se concebe. Então, quem tem que fazer? São os diáconos. De ter a lista das senhoras idosas da igreja, de estar visitando essas mulheres, de ver as suas necessidades materiais, e atuar, não só delas, dos pobres, daqueles que estão passando por determinadas situações, enfermos, se há necessidade de compra de algum remédio, se há necessidade de levar algum médico, se há necessidade de levar ao hospital. Então, aos diáconos cabe essa função, é responsabilidade no seu campo de atuação. Terceiro lugar, ajudar os membros em especial, mas também os congregados que têm dificuldade de locomoção para a igreja. Porque às vezes aos pastores se sobrecarrega com esse serviço. E muitas vezes tem que ir para um canto, tem que ir para outro, tem que deixar um, tem que deixar outro. Cabe aos diáconos fazer isso. Ah, mas ele não tem um carro. Pode acontecer, mas ele sabe quem tem. Então ele pode fazer a intermediação, pode ajudar nesse sentido. Ele tem autoridade nesse sentido, inclusive se fizer uma solicitação para você que é membro, ele tem autoridade de fazer essa solicitação, esse pedido para você. Então, tem que ajudar para que os irmãos possam vir e os irmãos possam voltar em paz para o culto a Deus. E a gente não tenha dificuldade de pessoas ausentes, porque não tem condições de fazer isso. Quem vai buscar, quem vai providenciar uma carona,
quem vai pedir um Uber, porque até isso você hoje tem mais facilidade, né? Você pode pedir o Uber e aí ver com a igreja depois a questão de valores, a igreja vai restituir, não vai ter problema nenhum em relação a isso aí, é por isso que se tem recibo. Então, o problema tem que ser resolvido e ele pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido, né? Por fim, administrar os fundos financeiros para o auxílio dos necessitados. Administrar o fundo financeiro para o auxílio aos necessitados. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. É aquilo que nós chamamos de caixa diaconal. A gente tem a nossa caixinha diaconal, entendeu? Que serve justamente para isso. É por isso que em cada assembleia, a pessoa responsável, ela vem aqui e presta as informações. Quanto se tinha, quanto se entrou, no que se gastou e quanto sobrou. E o que foi feito com o dinheiro. Para quem vem para a assembleia, todo mundo sabe disso. E fica até um compromisso para nós participarmos da assembleia, porque é obrigação nossa enquanto crente congregacional. Então, cabe aos diáconos administrar a caixa, ou a caixinha diaconal, que serve justamente para isso. Então, aqui você vê o segundo aspecto. Que aspecto? A assistência aos santos, a ajuda aos santos. Aqui é o âmago, é o cerne, é a essência do exercício diaconal dentro de uma igreja. Ok? Em terceiro lugar, o terceiro aspecto, ou a terceira área de atuação, assistência eclesiástica, da estrutura da igreja em si. Então, cabe aos diáconos compor, juntamente com os presbíteros, o que nós chamamos de conselho de oficiais. Conselho de oficiais, que é o grupo formado dos presbíteros, pastores, presbíteros, e também dos diáconos, que é a liderança básica da igreja, para que possa receber os assuntos que chegarem, para que possam tratar desses assuntos, para que possa encaminhar resoluções, se possível for, mandando um assunto para a assembleia. É por isso que toda vez que a gente vai realizar uma assembleia, vocês já estão cansados de ouvir, né? A gente sempre diz, amanhã vai ter reunião do Conselho de Oficiais. Se você tiver um assunto, encaminhe. Se você tiver um assunto, que você esteja presente. Então, no sistema congregacional é assim, que é o sistema democrático. É por isso que nós somos congregacionais, entendeu? Porque o nosso sistema é democrático, é o sistema do povo, entendeu? Então, para que esses assuntos eles venham ser discutidos antecipadamente, que possa ser dado um parecer em relação a ele, para que venha facilitar as resoluções na Assembleia, os diáconos também têm assento no conselho. Então, eles devem estar presentes nessas reuniões, para participar justamente dessas discussões e dessas resoluções. Em segundo lugar, junto com isso, né, auxiliar no encaminhamento da pauta da Assembleia, né, para formar a pauta. Em terceiro lugar, mediar as demandas para o Conselho de Oficiais, trazer a sua ideia, trazer a sua sugestão, né, para que os assuntos eles venham ser encaminhados com o mínimo de conteúdo possível. E por fim, cabe ao diácono ser assíduo nas assembleias da igreja. Se ele é liderança, ele tem que ter essa obrigação. Se para nós que somos membros, somos obrigados a participar da assembleia da igreja, para aquele que é líder, essa obrigação ela é duplicada, porque ele tem que ser exemplo, ele tem que ser referência. Então, se ele compõe o conselho, que ele possa estar aqui nas reuniões, inclusive para dar sua ideia, transmitir o sentimento do seu coração, entendeu? Porque uma coisa você discute entre seus pares ali, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, você tem seu posicionamento, às vezes até diverge da maioria, mas você é voto vencido, a pauta vem daquela forma, mas você pode opinar, você pode falar, você pode expor sua ideia, porque você é membro. Então, cabe ao diácono ser assíduo às assembleias da igreja. Os diáconos, eles são representantes de Cristo, através do serviço de assistência que eles prestam aos santos. Os diáconos são representantes de Cristo
através do serviço de assistência que eles prestam aos santos. E aqui cabe uma observação, né? Não existe, meus irmãos, hierarquia nos ofícios da igreja. O que é isso? É porque tem gente que pensa, não, eu tenho que ser 3 mandatos de diácono, aí depois eu vou ser presbítero. Não, não. São ofícios diferentes. São atribuições diferentes. Então, às vezes você não tem um perfil do diácono, você tem um perfil do presbítero. Então, não é necessário você ter mandatos de diáconos para que você possa ser presbítero. E a gente não deve ter essa visão, a gente deve escolher as pessoas dentro do perfil. Então, qual foi o perfil que eu coloquei hoje? Todas essas responsabilidades. Você vê que tem essa pessoa? Você vê que tem esse irmão? Você vê que tem esse membro, né, que tem essa disposição de auxiliar na preparação do culto, na recepção das pessoas, que tem essa disposição de estar ajudando, de estar contribuindo, de estar, de certa forma, permitindo que essas pessoas venham para a igreja. Essa pessoa que está preocupada com os assuntos relacionados à igreja, então, ela tem um perfil para aquilo. Ela tem um perfil. Então, as nossas escolhas, da nossa liderança, elas devem ser baseadas no perfil que se requer delas, para que elas possam cumprir essas atribuições. Não é questão de coleguismo, não é questão de familiaridade, não é questão familiar, não. Fulano de tal tem esse perfil, a gente vê que ela é uma pessoa assim, e nós como igreja devemos ver os irmãos que têm essa característica, os irmãos que têm essa aptidão, e realmente concluir, ó, fulano de tal, diácono nato. Fulano de tal, um diácono nato. E assim você escolhe as pessoas que têm um perfil para poder agir dentro do cargo de acordo com aquilo que se ensina na palavra do Senhor. Então não é questão de hierarquia, que o diácono está aqui, o presbítero está aqui e o pastor está aqui. Não, meus irmãos, nós somos oficiais da igreja, enquanto diáconos, enquanto presbíteros e enquanto pastores. Nós estamos aqui, os 3 juntos. As 3 funções juntas. Nós não somos um governo episcopal, que só um manda. Nós não somos um governo presbiteriano, que somente os presbíteros mandam. Não, nós somos um governo congregacional. E é esse o papel que nos cabe, enquanto liderança. Então, os diáconos são representantes de Cristo, através do serviço de assistência que eles prestam aos santos. Por eles, ou seja, pelos diáconos, o amor, a misericórdia, a atenção e a humildade de Jesus Cristo são revelados. Olha só, que encargo. Os diáconos dentro da igreja devem revelar o amor do nosso diácono maior, que é Jesus Cristo, a misericórdia do nosso diácono maior, que é Jesus Cristo, a humildade do nosso servo maior, a humildade de Jesus Cristo, e a atenção que esse servo maior dá ao seu povo. Os nossos diáconos, eles devem manifestar e revelar Cristo através dessas virtudes, através do amor, da misericórdia, da atenção e da humildade. É um encargo pesado? Que muitas vezes não gera reconhecimento das pessoas. Não. Às vezes geram críticas, porque sempre há críticas. Mas é isso, meus irmãos. É isso, minhas irmãs. No exercício da liderança cristã, a gente tem que estar sempre pronto para lidar com críticas e reclamações, porque faz parte da nossa natureza. E a gente é gente dentro da igreja. Contudo, existe uma grande promessa que a palavra de Deus dá. Aqueles diáconos que desempenharam o seu ofício com fidelidade, com zelo, com desapego, com destemor. Voltem, por favor, ao texto que nós iremos recitar na apresentação das nossas classes. Abram aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. É interessante porque a gente vai ver depois, né? Existem as atribuições, existem as qualificações dos presbíteros,
E não tem uma promessa assim, né? Mas para os diáconos tem. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a promessa? Olha só. Versículo 13. Versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem, está vendo aí, ó? Os que desempenharem bem o diaconato. Olha a promessa. Olha a promessa. Olha a promessa que Deus dá. Deus dá. Alcançam. Para quem? Para si mesmos. Justa preeminência. O que é preeminência? Destaque. E aqui o destaque, nem em relação aos homens. Você alcança justa preeminência, justo destaque, diante de Deus, meus irmãos. Diante de Deus, minhas irmãs. Você alcança essa preeminência, mas não só isso, em segundo lugar, e muita intrepidez. O que é intrepidez? Coragem, destemor, disposição na fé em Cristo Jesus. Olha aí, para os nossos irmãos diáconos. São estas promessas que Deus está, e que Deus, na verdade, reserva para vocês. Que promessa? De vocês alcançarem preeminência. Que promessa? De vocês alcançarem muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus promete isso para vocês, irmãos diáconos, uma vez que os seus ofícios forem desempenhados bem. Para aqueles que desejam o diaconato, tem gente que deseja, que se vê naquele cargo, que tem as qualificações para isso, entendeu? Que tem um perfil para isso. Isso é a promessa também. Está reservada para você. Uma vez que você desempenhar bem o oficialato, né? Que você for eleito, que você for consagrado para isso, essa promessa que está reservada também para você. Preeminência e destaque diante de Deus, coragem na fé em Cristo Jesus. Então, vale a pena. Vale a pena trabalhar para Deus. Vale a pena trabalhar para o Senhor. O trabalho que a gente deve fazer não é para obter o reconhecimento das pessoas. Não, a gente nunca vai ter o reconhecimento das pessoas. Na verdade, quando a gente tem, é até perigoso. É até danoso que a gente se orgulha com isso. Não dá certo. Então, às vezes é melhor crítica, para a gente poder se humilhar cada vez mais. E assim depender mais da graça de Deus. E assim se policiar mais, para que a gente possa tratar e para que a gente possa levar aquilo que Deus requer de nós de maneira correta, conforme Ele nos ensina em Sua palavra. Então, o que vale para nós é aquilo que Deus Ele reserva para nós. E para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, que somos membros, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar pelos nossos diáconos. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos apoiar o trabalho dos nossos diáconos. É um trabalho perfeito? Não, porque nós somos imperfeitos. Sempre haverá falha, sempre haverá defeito, porque nós somos humanos. Então, enquanto a gente estiver fazendo as coisas aqui, por mais que a gente tente fazer o melhor, por mais que a gente tente fazer para agradar a Deus, a gente vai estar sempre passível de fazer alguma coisa que não deveria fazer. E aí é o fim do mundo? Não. E nós, enquanto membros, devemos ter essa paciência, devemos ter esse amor, devemos ter esse cuidado para com os nossos irmãos e ajudá-los naquilo que for possível, seja com oração, seja com uma palavra de estímulo, seja com um aconselhamento, porque isso não é proibido a nós não somos maiores ou melhores do que os outros, seja como diácono, seja como presbítero, seja como pastor. Muitas vezes a gente tem que levar certos puxões de orelha, porque às vezes a gente erra em determinadas coisas. Então, que a gente faça de maneira construtiva, porque existe a crítica e a crítica. Existe a crítica pela crítica, só para botar perfeito, só para botar mau gosto. E às vezes a gente é especialista nisso, né? A gente gosta de dar mau gosto, ou de botar mau gosto nas coisas. Não sejamos assim, nós que somos liderados, nós que somos membros. Mas que a gente faça a crítica construtiva,
A crítica que procure ver pontos positivos, enxerga os pontos negativos, dê soluções, porque às vezes a gente só fala o que é errado, mas a gente não dá nenhuma solução. E fica reclamando, murmurando. Não é assim. Então, a gente tem que saber lidar com as coisas, não só enquanto líderes, mas também enquanto liderados. É assim que a gente mantém a unidade da igreja. É assim que a gente solidifica a nossa comunhão. É assim que a gente segue adiante no trabalho que Deus reservou para nós de cumprir a nossa missão de igreja de Deus neste mundo. Então, que Ele Deus nos abençoe, que Ele Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos dê cada vez mais essa igreja que reflita a igreja que Jesus Cristo quer para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.